Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Nesse vídeo nós veremos como fazer treliça metálica modelando com perfilados e depois repetindo com referências. Vamos iniciar configurando esse arquivo, teclando AC. Eu vou configurar ele em centímetros, você pode escolher a unidade que quiser. E agora essa tela maior aqui que está em 2D, eu vou colocar em 3D, em wireframe. E aqui está o nosso sistema de coordenadas X e Y. Eu vou começar a desenhar nessa área em 3D a base da nossa treliça. Antes eu vou verificar aqui. Então eu desligo essa opção. Esse comando você pode chamar digitando Off 2D também. Com ele desligado, eu posso chamar o comando P-Line e desenhar em 3D que a minha P-Line vai aparecer, certo? Se ele estivesse ligado, ela não apareceria. Então vou chamar o comando P-Line, vou começar da coordenada 0, 0 e a minha treliça vai ter um comprimento de 5 metros. Agora ela sobe 1 metro e fecha. E temos a vista lateral dessa nossa treliça. Eu estou desenhando isso no plano horizontal, aqui. Agora eu vou fazer uma outra polyline, que são as barras intermediárias. Eu vou usando a tecla F7 para pegar um ponto aproximado. Vocês podem desenhar com precisão se quiserem, mas para efeito de ilustração eu vou fazer assim mesmo. É uma única polyline para a parte externa e uma outra para a parte interna. Feito. Agora eu vou verificar se eu tenho perfis que eu vou usar dentro dessa polyline. Eu tenho aqui perfis que podem ser multiplicados, que são esses perfis com o texto 1 por 1. Mas eu quero um perfil em L, eu não tenho aqui perfil em L. Então eu vou pegar esse aqui, fazer uma cópia. Vou chamar ele de perfil L, 1 por 1, porque eu vou escalar, se eu quiser, né? Perfil em L. Aponto atualiza e agora com ele selecionado eu aponto modifica, clico em qualquer lugar no meu espaço em 3D e o meu perfil aparece ali. Você pode ver que aqui na origem do sistema de coordenadas é o centro do perfil. E agora o que eu vou fazer é editar os grips para tirar alguns pontos que não são necessários para ele ficar no formato L. Então eu peguei o grip do canto, com os modos de OSNAP ligados, os modos de esse outro modo aqui, Object Snap Tracking, e o orto ligado. Eu consigo com esses três modos ligados, eu consigo arrastar um grip, obter um outro como referência e trazer para cá, que ele pega esse ponto que é a intersecção das duas retas, a horizontal e a vertical. Consegui mover o ponto. Esse outro ponto aqui, como eu quero remover, eu trago ele e largo em cima do anterior ou do próximo. Ele remove aquele ponto. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou pegar esse ponto, largar em cima desse, ele tira aquele segmento que havia aqui no meio. Então o meu perfil está pronto. Posso chamar o comando de perfis de novo. Quando eu aciono o comando novamente, ele pede que eu selecione aquela poligonal do perfil que eu estava editando, certo? Então eu selecionei minha poligonal, agora ele pede o ponto de referência, eu vou confirmar que é esse ponto que ele mesmo definiu quando eu comecei a editar, simplesmente teclando Enter, e agora temos o nosso perfil em L, e está aqui ele, ó. Certo? O perfil está definido. Agora eu vou fazer o meu perfilado. Esse perfilado eu vou pegar um estilo retangular, fazer uma cópia dele, vou chamar alma de treliça. Aqui usa perfil em L. Só uma descrição para que eu consiga me lembrar depois. Bom, o estilo está selecionado aqui. Eu vou desenhar informando uma polyline em 2D. Eu aceito a opção polyline, que é o padrão, dou um espaço e seleciono a de fora. Agora eu chamo o comando de novo, peço para desenhar e seleciono a de dentro. Então nós temos as duas polylines aqui com o nosso perfilado. E agora vamos definir então que esse perfilado aqui, nas propriedades dele, ele vai usar, já que nós chamamos de alma de treliça, ele vai usar o nosso perfil em L.
esse aqui que foi criado antes. Agora vocês podem ver que tem umas pontinhas passando para fora aqui, ó. Ali também. Aqui também. Então eu posso pegar essa polyline que está aqui e vou editá-la. Aqui na tela está aparecendo uma imagem a mais ali, não sei exatamente por que isso. Para cá. Esse outro eu vou trazer para cá. Estou botando do lado de fora do perfil. E esse aqui eu vou trazer para cá. Ela está passando por fora dessa barrinha do perfil, ou seja, aqui, ó. Ela está passando aqui por fora, ó, de maneira que eu vou usar ela para fazer o recorte. Então eu tenho uma polyline aqui em 2D que passa por fora dessa barrinha ali. E eu seleciono as barras internas e peço para fazer uma operação de intersecção. Interceptar significa que a forma resultante da intercepção vai ser onde os dois objetos estão. Então, se eu tenho uma poligonal passando aqui, fazendo essa forma em triangular, e junto eu tenho esse outro perfilado, as pontas do perfilado vão ficar de fora dessa área, então automaticamente vai sair. Então, se eu fizer uma operação de interceptar com aquele objeto, ele pede para selecionar uma forma, eu vou selecionar a minha poligonal que está aqui, ó. Essa polyline ali. E ela acabou de recortar as minhas barrinhas, ó. Já aparecem recortadas, ó. Exatamente por onde a polyline passou, ela recortou as pontas das barras. Então agora meu perfil está pronto. O que eu posso fazer agora é transformar tudo isso aqui em um volume estático e usar esse volume para repetir depois a treliça. Primeiro eu vou transformar em volume, depois eu vou rotacionar em 3D. Então, seleciono o objeto, o meu perfilado, venho aqui em modificar objetos, tenho converter em volume, eu vou escolher o estilo metal, certo? E ele pede se para apagar os objetos originais, eu digo que sim. Agora isso aqui não é mais um perfilado, é um volume, aqui estão as propriedades do volume, é um volume do tipo estático. E as modelagens que ocorrem num volume estático, elas são permanentes. Então se eu seleciono esse volume, peço para associar um objeto com união e seleciono esse outro objeto aqui, o meu perfilado, o volume passa a ter a forma total do conjunto. E o perfilado não é mais necessário. Então eu posso pegar o meu perfilado e apagar, porque agora ele já foi unido com o volume, a polyline também não precisa. E o resultado então é um objeto tridimensional que tem os dois objetos unidos. O que ficou faltando? Rotacionar em 3D. Vamos colocar aqui em isométrica, nessa tela que está maior, que é mais fácil. Essa polyline eu posso apagar também. Essa treliça é então um único objeto do tipo volume e, aliás, um objeto volume do tipo estático. Esse objeto ele recebeu algumas propriedades vindas do objeto original que foi convertido, quando nós chamamos o comando aqui de converter em volume. Portanto, nem todas as propriedades do estilo estão sendo usadas nesse objeto. Para que esse objeto possa receber as propriedades do estilo metal, a gente precisa vir aqui no modo edição e pedir para resetar o objeto. Esse asterisco que tem aqui na frente do nome significa que algumas propriedades que são do estilo foram alteradas neste objeto aqui. Pedindo para resetar o objeto, ele vai tirar todas essas propriedades adicionais e o objeto passa a ter somente as propriedades do estilo metal. Então, uma delas, que era o material, a cor e o layer, passaram a ser do estilo metal. Pode ver que a aparência modificou. Vamos colocar aqui o sombreamento para poder perceber bem a volumetria do objeto. E agora só ficou restando então girar essa treliça para ficar na vertical, esse volume. Nós vamos fazer isso da seguinte maneira.
Atualmente, na versão 5 do Active 3D e na versão 6 até agora, existe uma limitação na rotação dos objetos do Active. Nenhum objeto do Active pode ser rotacionado em 3D, porque eles têm uma cota de base, eles têm um ângulo, e tudo isso são informações usadas para gerar os objetos. Como o volume é do tipo estático, ele pode ser rotacionado. Só que nem sempre isso funciona na primeira vez que acionamos o comando. Então nós vamos selecionar o volume, acionar o comando Rotate 3D. Nesse caso nós vamos girar ao longo do eixo X do UCS, então eu seleciono X-Axis. Um ponto de referência para a rotação é o ponto 0 mesmo, a origem. Que nós começamos a desenhar ele a partir da origem. E o ângulo de referência é 90 graus. Caso ele não aceite na primeira vez, você seleciona o objeto de novo, aciona novamente Rotate 3D, isso até que o problema seja resolvido, tá? Usa X-Axis, confirma o 0 e dá os 90 graus. Ele vai girar o objeto, agora ele está na vertical. Pode ver que aparece aqui na vista de frente. Para a gente repetir esse objeto, nós vamos criar um objeto chamado referência. Então eu seleciono o objeto e venho aqui em criar referência. Informa um ponto base e um deslocamento. Eu vou dar aqui uns 3 metros. Ele criou uma nova treliça idêntica à original. Certo? Esse objeto aqui é uma cópia desse objeto anterior. Essa referência ela aparece em 2D e 3D. Se a gente voltar aqui para 2D, colocar de vista superior, nós vamos ver que ela aparece aqui nessa vista superior aqui da planta baixa. Ela está lá no chão, né? Se eu modificar a cota dela, subir um pouquinho essa treliça, colocar numa cota no pavimento, colocar numa cota que ela pareça cortada, vou botar 1 metro, 1,20. Ela apareceu cortada aqui, ó. Já tem umas partes dela cortadas, porque ela está passando pelo plano de corte. Ali está a referência. Essa referência pode ser movida aqui em 2D. Pode ser copiada também. Ele simplesmente repete a forma do objeto original, tá? Existem duas maneiras de uma referência representar o objeto original. Existe o modo rápido. Existe o modo completo. O modo completo ele faz todas as modelagens que são necessárias para gerar os documentos em 2D. Então, no modo completo, o desenho em 2D fica perfeito. No modo rápido, o desenho em 2D é copiado. Ele pega o objeto original e copia. Então, se nós temos aqui, por exemplo, um pilar, vou criar um pilar aqui assim, que está fazendo a edição nesse objeto em 3D, ó. Aqui a treliça está sendo cortada pelo pilar. A representação dela não aparece completa por causa do pilar, e o pilar existe só nesse ponto. Nesse outro ponto, o desenho da treliça foi repetido. É o mesmo desenho que existe nessa posição que foi redesenhado aqui. A mesma geometria, o mesmo grafismo. Então, esse é o modo rápido de representação. Se eu colocar no modo completo, ele vai trazer o volume da treliça para essa posição e recalcular o desenho que ela produz. Então, ele fica mais perfeito. Então, as referências podem ser no modo completo ou no modo rápido. Assim você pode repetir a treliça, que ela vai ser sempre igual à original.